Fala galera do canal Fast Física, hoje nós vamos falar aqui sobre temperatura e algumas escalas termométricas que são mais comumente cobradas por aí. Quando a gente fala em temperatura, tem algumas coisas na nossa cabeça e todo mundo tem noção intuitiva do que é temperatura, mas basicamente vem duas palavras, coisas quentes e coisas frias. São sensações térmicas, né, que é fornecida pelo tato. Todo mundo usa o tato, por exemplo, aí para poder saber se uma coisa está quente ou se está fria. Mas como a física é uma ciência que depende de medidas bem precisas, o tato não é um negócio muito legal para poder sentir temperatura, né? Tem até um experimento que é feito aí que pode demonstrar isso. Você pega aí 4 copinhos com temperaturas, né, nesse canto aqui esquerdo de 5 graus, aqui de 45 graus e 2 copinhos no meio de 25 graus cada. Coloca uma mão no copo de 5, uma mão no copo de 45 e deixa um tempinho lá. Até que sua mão aqui vai esquentar um pouquinho e sua mão aqui vai esfriar um pouquinho. Quando você colocar as duas mãos dentro do copo com 25 graus, você vai ter sensações térmicas diferentes nas duas mãos, né? Isso mostra que o tato não é um negócio muito legal para poder você medir temperatura. Obviamente não é um instrumento de medida, né? Então, o que vem a ser temperatura? Né? Se mede essa coisa que é quente, que é frio, muita coisa errada que a galera acha que temperatura é medida de calor de um corpo, isso não está correto, certo? E uma definição de temperatura que apareceu aí modernamente é essa daí, ó, que a temperatura é a medida da agitação, ou seja, da energia cinética média dos átomos ou moléculas de um objeto. O que significa isso? Tudo na matéria é feito de átomos ou moléculas. E essas coisas não ficam paradas no tempo, elas se movem, certo? Quanto mais rápido essas bagaças se movem, maior vai ser a sua temperatura. Quanto mais devagar se movem, menor vai ser a sua temperatura. A gente fala energia cinética média porque é devido à velocidade da agitação desses caras, né? Todo mundo sabe que a energia cinética é a energia do movimento. Então, quanto mais rápido o objeto se move, maior a sua energia cinética. Nós costumamos chamar isso na física de energia interna do corpo, que a temperatura está relacionada com a energia interna do corpo. Vou mostrar um exemplo para vocês aí, um vídeo de como se vê essa agitação térmica aí numa simulação do computador. Bom, aí nós estamos vendo as moléculas de oxigênio presas dentro de um recipiente fechado, com tampa. Nota o grau de agitação delas a 100 graus Celsius. Se começarmos a esfriarmos o recipiente com o gelo lá embaixo, vocês podem perceber que as moléculas começam a se movimentar mais devagar. Elas conseguem se ligar umas às outras para formar complexos de moléculas maiores até chegar no estado líquido e mais tarde no estado sólido. Perceba que quanto mais frio fica o ambiente lá dentro, mais devagar as moléculas estão se movendo. Se esfriarmos mais, cada vez mais, até chegar a um limite inferior, percebam que a energia delas se torna praticamente igual a zero. Elas ficam paradinhas lá, sem nenhum movimento aparente. Nós vimos ali, né, que as moléculas de oxigênio começaram no estado com a temperatura maior, então estavam bem agitadas, e à medida que você vai esfriando, o grau de agitação delas diminui. Agora, como é que a galera fez para poder medir temperatura, né? Uma coisa básica, né, para medir temperatura, você tem o aparelho utilizado que é o termômetro. E você, quando coloca o termômetro para medir a temperatura, você deixa ele um certo tempo em contato com a pele da pessoa. Isso tem que ser feito para que o termômetro atinja algo que nós chamamos de equilíbrio térmico com a superfície que você está medindo. E o que seria o equilíbrio térmico? Se você tem dois objetos, objeto 1 e objeto 2, sendo que o objeto 1 está com a temperatura maior do que o objeto 2, se você colocar um próximo do outro, ou contato, o que acontece? Como um tem uma energia interna maior, parte da energia interna dos constituintes do objeto 1 vão passar para o objeto 2. Né? Isso faz com que esses átomos percam energia e ela seja transferida para esses átomos que ganham essa energia. Então esses caras diminuem sua energia cinética média e esses caras aqui aumentam a sua energia cinética média. Esse fluxo de energia, que é chamado de calor, mais tarde vamos falar dele, acontece até as temperaturas dos dois objetos se igualarem. Isso que é o equilíbrio térmico.
Então a gente fala que o equilíbrio térmico é um estado onde os dois objetos a temperaturas diferentes atingem uma mesma temperatura. Tudo que você colocar no ambiente, ele vai ter a tendência a atingir o equilíbrio térmico com esse ambiente. Uma xícara de café quente, por exemplo, ela vai esfriar, porque a energia das moléculas que compõem a água, do café e tudo mais vão ser transmitidas para o ambiente. Isso faz com que a xícara de café esfrie e o ambiente não vai esquentar tanto assim porque ele é muito maior do que a xícara de café. Então a tendência da xícara de café é ficar a mesma temperatura do ambiente. Então a gente utiliza o equilíbrio térmico para poder fazer as medidas de temperatura. E como que é feito, né, um termômetro? Como que os caras arrumaram aqueles numerozinhos que fica do lado do termômetro? Vamos começar a falar do mais comumzinho aqui, que todo mundo sabe e conhece, que é a escala Celsius. Que inclusive é a escala que a gente utiliza aqui no Brasil. Essa foto aí, galera, foi a melhorzinha que eu tomei desse cara aí, viu? Ele é meio feio mesmo. Então, o que que esse cara fez? Ele pegou um tubinho de vidro, encheu de mercúrio lá dentro, correto? E ele tem que arrumar alguns pontos de alguns fenômenos naturais para calibrar esse termômetro dele. Então ele escolheu o primeiro ponto dele, gelo entrando em fusão. Então quando ele colocou o termômetro em contato com gelo, o mercúrio aqui dentro entrou em equilíbrio térmico com gelo, a altura da coluna se estabilizou, e onde ele se estabilizou ele chamou aqui de 0 graus Celsius. Correto? Pegou esse mesmo termômetro marcado com 0 grau e colocou perto de uma panela com água, sapecou fogo lá de baixo, ferveu essa bagaça. Obviamente o mercúrio vai absorver esse calor, vai aumentar de temperatura, vai dilatar, o nível da coluna de mercúrio sobe e estabiliza lá em cima. Lá em cima ele marcou e chamou de 100 graus Celsius. Pegou esse pedaço entre essas duas marcações e dividiu em 100 partes iguais, cada pedacinho desses equivalendo a 1 grau Celsius. Bom, a próxima escala que nós vamos ver aí é uma escala muito utilizada no mundo científico, que é a escala Kelvin, criada por esse físico aí, William Thomson, o primeiro Lord Kelvin lá na Inglaterra, que ganhou essa honraria aí devido às contribuições dele na física. Então, Lord Kelvin estava com o chegado dele num pub inglês, tomando a cerveja preta irlandesa e discutindo sobre a possibilidade de haver limites para a temperatura, né? Porra, mas você vai perguntar assim, mas por que no boteco que os caras estão discutindo? Porque quando o homem está sóbrio, ele só fala coisas banais. Mulher, futebol, placa de vídeo, videogame, LOL, né? Quando o cara está mais ou menos chapado, ele discute coisas que realmente importam, filosofia, ciências, religião, metafísica, tudo que, né, que faz crescer a intelectualidade da humanidade. Então os caras chegaram, viram que não tinha muito sentido não ter um limite superior para a temperatura. Ou seja, você pode esquentar um objeto até o infinito desde que você tenha energia para isso. Já um limite inferior era bem plausível que existia, e o Lord Kelvin achou um limite inferior teórico para a temperatura. Então, se eu pegar um termômetro em Celsius e comparar com o termômetro que ele fez, o limite inferior de temperatura que ele achou era a temperatura de menos 273 graus Celsius. Então, o que ele fez? Ele pegou essa temperatura e falou que o equivalente a ela era 0 Kelvin, que é o zero da escala dele. Correto? E a cada aumento de 1 grau na escala Celsius correspondia ao mesmo aumento na escala Kelvin. Então, ou seja, a variação de 1 grau Celsius equivale à variação de 1 Kelvin. Ficou muito fácil construir o termômetro na escala dele. Na verdade, ele pegou o zero que estava lá em cima na escala Celsius e trouxe 273 unidades para baixo. Certo? Então, a menor temperatura possível é o menos 273 graus Celsius, que equivale a 0 Kelvin, chamado de zero absoluto. Né? Essa escala, a escala Kelvin, ela também é chamada de escala absoluta. Por quê? Porque ela não admite valores negativos para a temperatura. E o zero absoluto a gente fala que é a menor temperatura que podemos atingir no universo. Nada no universo atinge uma temperatura menor do que o zero absoluto, exceto o Yoga, cavaleiro de cisne. Com seu pó de diamante ele consegue congelar as armaduras dos cavaleiros de ouro para lutar contra eles, né? Tirando isso, ninguém consegue.
Então aqui a variação de 1 grau Celsius equivale à variação de 1 Kelvin. E a equação para transformar de uma para outra é bem simples, em virtude dessa variação que são equivalentes. A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius somado de 273. Sempre vai ser isso aqui, tá, galera? Sempre vai ser o 273, que não muda não. Ok? E para terminar, nós temos a escala Fahrenheit. Foi um dos primeiros caras que fez uma escala térmica, o Gabriel Daniel Fahrenheit. Cara de psicopata. Esse cara morreu intoxicado por mercúrio, porque ele sempre buscava uma melhor precisão nos aparelhos que ele construía. E aqui eu vou mostrar para vocês uma maneira para converter de uma escala térmica para outra de maneira bem genérica. Você vai poder fazer isso em qualquer situação. Então eu vou usar a escala Fahrenheit como exemplo para vocês. Então o que é necessário? Primeiro que você tenha as duas escalas. Aqui no caso eu peguei a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Vai ser obrigatório ser dado para vocês 4 valores de temperatura, ou 2 para cada escala aí, que sejam equivalentes. Os caras podem dar isso no texto, podem dar isso em forma de gráfico. O importante é que tem que dar os 4. Então aqui no caso, 0 grau na escala Celsius, 100 grau na escala Celsius. Fusão do gelo e ebulição da água. 0 grau Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit. 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. Então isso aqui tem que ser dado para vocês. Então se eu tenho uma temperatura TC qualquer, ela vai ser equivalente a uma temperatura TF qualquer. Então eu vou utilizar isso para construir a equação que transforma de uma para outra. Tá, como é que eu vou fazer isso? Utilizando uma coisa que os gregos descobriram lá antigamente, Se você pegar esse segmento aqui, de 0 até TC, e dividir por esse segmento maior de 0 a 100, como é que eu escrevo isso matematicamente? De 0 até TC é TC menos 0. De 0 até 100 é 100 menos 0. Isso aqui tem que ser proporcional ao mesmo segmento da outra escala dividido pelo segmento grandão da escala Fahrenheit. Então como é que fica? TF menos 32 é igual a 212 menos 32. Faço as contas. TC menos 0 dá TC, 100 menos 0 dá 100, TF menos 32 obviamente não dá para fazer, então repito, 212 menos 32, 180. Sendo sagaz, simplifico o 100 aqui e o 180 por 20, aí eu vou ter a equação que transforma de Celsius para Fahrenheit ou vice-versa. Então, lembrando, você pode fazer esse esquema para qualquer tipo de escala, porque tem uns psicopatas nas provas que escrevem escala D, escala X, escala não sei o que, compara com a altura da coluna de mercúrio. Todos esses problemas podem ser feitos através desse método aqui. Ok? Bom, galera, chegamos ao final dessa aula. Se você gostou da aula, dá uma curtida lá. Inscreve no canal, que daqui a pouco nós temos mais. Até a próxima, meu povo.